Oi, oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro Showcast. Seguimos com a missão de levar conhecimento tanto para quem atua na cadeia produtiva, como para a sociedade que cada vez mais vem descobrindo a realidade do nosso Brasil rural. E uma das formas de mostrarmos como o campo produz é dando voz aos produtores que inspiram, impulsionam e são referência nesse segmento. O nosso convidado de hoje é um pecuarista. Ele é também engenheiro, mas não é engenheiro agrônomo não. Ele é engenheiro civil. E sabe qual foi uma das maiores obras e empreendimentos que ele já construiu? O seu próprio criatório da raça Nelore. Ele é presidente do Núcleo de Criadores de Nelore de Avaré e região, diretor da ACNB, Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, entidade na qual, por 3 mandatos, ele já foi também vice-presidente. Ele é o pai do Rafael e da Renata, o maridão da Arlinda e o vovô coruja da Maria Rita, do Bernardo, do Joaquim e do Gabriel. Luiz Carlos Marino. Marino, esse é o nosso mês de estreia e você não poderia faltar. Você foi um dos primeiros pecuaristas que eu conheci quando eu iniciei minha carreira no agro. E lá se vão mais de 20 anos. Como passa rápido, né? Muito bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com você. Você que é uma pessoa assim tão importante no nosso meio. Te agradeço muito o convite e estou à sua disposição. Marino, você como um excelente engenheiro civil sabe muito bem a importância de planejar, de projetar, de executar e de fiscalizar as suas obras, né? Na pecuária foi exatamente isso que você fez, mas você vem de uma família que não tem tradição rural, mas eu sei que desde pequenininho você é apaixonado pelo setor e olha como é a vida, foi graças à construção civil que você ingressou na pecuária e começou a construir a sua história na raça Nelore, não é mesmo, Marino? É verdade, você salientou bem. Desde pequeno eu apreciava muito nas viagens. Meu pai fazia viagens com a família, sempre de carro, e naquela época a gente ia no banco da frente com o pai e a mãe ao lado, e durante as viagens eu sempre apreciava. A gente ia muito ao Rio de Janeiro, que tem aquela parte da serra, e sempre tinham as vacas pastando, tudo isso, e aquilo sempre me chamou muito a atenção. E parece que a criação, o gado, está realmente marcado na minha vida, porque eu, pequeno, admirava, depois entrei numa faculdade em Barretos e pelo caminho todo a gente ia vendo todos aqueles criatórios, tudo isso, e eu sempre admirando, mesmo tendo uma família não ligada à área rural, mas era uma coisa que sempre chamava a minha atenção. E graças a Deus eu tive a oportunidade de transformar não só a construtora numa empresa sólida, que hoje tem 42 anos, como hoje eu também tenho uma fazenda, que é uma realização pessoal e de toda a minha família, que nós criamos esse gado PO há 32 anos, vai fazer esse ano agora. E conta aquele lance da construção civil, né, de um apartamento que você vendeu no Guarujá e a partir dali foi onde tudo começou, Marino. Exatamente. Eu construí um dos meus primeiros prédios, foi na Enseada, no Guarujá, e o sistema de comercialização normal, e no final nós tínhamos ainda uma cobertura disponível. E recebemos uma proposta de uma pessoa, de um médico que morava na cidade de Sabino, no interior de São Paulo. E na negociação do apartamento, ele me sugeriu uma parte do valor em animais. Olha só. E foi aí que o meu olho brilhou. E eu, na época, meu pai era meu sócio na construtora. Eu falei, pai, vamos ficar com esses animais, porque é uma porta de entrada para a área rural. E assim fizemos, muito simplesmente, muito sem nenhuma experiência, adquirindo 100 matrizes
que ficava inclusive na fazenda deles, porque nós não tínhamos ainda a fazenda, né? E que foi o nosso segundo passo, né? Já que nós tínhamos o gado, precisávamos ter uma fazenda. E aí, como nós temos origem, meus avós, imigrantes que vieram para o país, foram para a região de São Manuel. Então, meu pai tinha uma ligação afetiva com São Manuel. E começamos a procurar uma área para trazer esse gado, que eram essas 100 cabeças que estavam em Sabino. Então, realmente, como você disse, tem toda uma ligação da área da construtora com a área da fazenda, que foi uma bênção que eu recebi para me encaminhar nessa área rural. Você falou, Marino, que o primeiro passo, né, foi adquirir a fazenda. A Fazenda Marino fica na região ali de Avaré. E os próximos passos? O que você fez na sequência? Bom, a gente saiu procurando essa fazenda, encontramos uma fazenda que estava dentro das nossas possibilidades, mas era uma fazenda totalmente virgem, era uma terra que, um cerrado, não tinha nada. Isso foi em 1983, uma época tranquila para você formar pastos, montar toda a fazenda, e nós, vamos dizer assim, importamos o nosso gado que estava em Sabino. Aí começamos, assim, na verdade, sem assessoria, totalmente fora do costume que a gente tinha na empresa. Mas, ao pouquinho, a gente foi se aconselhando numa cooperativa que tem em Avaré, uma cooperativa de laticínios, e lá nós encontramos um engenheiro agrônomo, um veterinário, que começaram a dar os primeiros passos para nós na criação. Mas era tudo ainda muito de uma forma informal, até para te falar a verdade, meu pai que ficava mais na fazenda. E quando ele voltava para a construtora, trazendo toda a relação dos gastos, a gente ficava bravo com ele e falava, pai, mas que negócio é esse? A gente comprou uma fazenda, porque a gente não tinha ideia do que era a hora de máquinas, semente, morões, cerca, tudo isso. Era tudo muito novo para nós. Mas logo a gente foi se acostumando, e quando a gente vinha para a fazenda era muito prazeroso, porque a gente via o início do trabalho sendo consolidado. Ô Marina, até que te indicaram um vendedor de reprodutores, de touros, e você ligou para essa pessoa, ela te convidou para ir até a fazenda, né? Acho que você pode contar essa parte também, que é bem interessante. Em 1990, eu perdi meu pai e fiquei, por uma questão familiar, a gente fez uma divisão de bens, e eu fiz questão de continuar com a fazenda. Como aí a fazenda era só minha, desligada da construtora que eu tenho junto com meus irmãos, eu comecei a ver qual era o melhor projeto para continuidade da fazenda. E junto com o veterinário, a gente estava estudando algumas opções de melhorar o gado, já você vê que é uma preocupação antiga, né? E aí chegamos à conclusão, coisa que eu não conhecia, que existia um gado Nelore PO. Para mim, o gado Nelore, para mim, gado era gado, eu nem sabia exatamente o que era uma coisa e o que era outra. Mas que tinha um criador chamado Carlos, na região de Paulínia, que produzia uns touros muito bons, e que, se a gente colocasse esses touros em cima da nossa vacada, a gente tiraria uns bezerros de melhor qualidade, que seria mais fácil de comercializar e por um preço melhor. E me deram o telefone desse criador, e eu, chegando em São Paulo na segunda-feira, na construtora, imediatamente já liguei, e essa pessoa chamada Carlos me atendeu com muita gentileza e me convidou para ir até Paulínia para que eu conhecesse os animais. E essa pessoa, que é o Carlos Viacava, hoje meu grande amigo, a pessoa que me mostrou todo o caminho do Nelore, eu tenho uma consideração imensa por ele, estava também fazendo suas primeiras vendas. Então foi uma coisa muito legal, porque eu adquiri 3 touros dele e almoçamos juntos, conheci Dona Gina, ele é uma pessoa que agrega muito, que a família participa muito com ele, e até hoje nós
somos companheiros e amigos, principalmente as duas famílias, e foi aí que começou a minha história no gado PO. Ele me levou numa cocheira e falou, olha que progenie linda. Eu fiquei parado na frente, pensando, o que seria uma progenie, tá certo? Não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum. Aí, obviamente, já fui vendo que era uma progenie de mãe, que era uma progenie de pai. Fiquei abismado com o tamanho dos touros, porque o nosso gado estava muito no início, não tinha seleção nenhuma, e trocamos cartão e eu voltei para São Paulo e falei, inclusive, hoje eu conheci uma pessoa que cria um gado que eu nunca nem sabia que existia. Isso foi mais ou menos em julho de 91. E ele, muito comerciante que ele é, falou assim, vou te convidar para um leilão que nós fazemos no Palace, chamado 3B, para você ir assistir tudo isso. Bom, esse leilão era mais ou menos setembro, se eu não estiver enganado. E lá fui eu para o leilão, né? Aí fiquei mais encantado ainda, porque você entrar no Palace, ver todos aqueles animais lindos, preparados, com os tratadores, tudo isso. Aqui fiquei encantado com aquilo e era uma outra época, viu, Paula? Você, para sair do leilão, você já tinha que deixar o cheque, não tinha essas coisas de hoje, não. Você ia lá, o Nelson te chamava muito discretamente, o Nelson era da Remate, e falava assim, por gentileza, você poderia acertar aqui os animais que o senhor comprou? Aí você fazia o cheque direitinho, para depois retirar os animais. E comprei 6 animais. Foi minha primeira compra, e com a intenção de me tornar um criador de Nelore puro. E esses animais foram para Avaré, eu tinha 6 cocheiras e cavalo, eu imediatamente tirei os cavalos e acomodei esses animais, e daí se deu início ao meu plantel. Assim, absolutamente baseado no conhecimento que o Carlos me passava, sempre que eu precisava de alguma coisa, eu não tinha a menor vergonha, eu ligava para ele. E eu tive uma sorte muito grande, Paula, de conhecer o Robertinho. O Robertinho tem uma exposição em Avaré, que chama-se EMAPA, no fim do ano, e teve um leilãozinho, e como eu estava nessa fase de agropecuária, né, eu fui ver o leilãozinho, era muito simples, um palquinho, tudo simples, e apareceram uns touros Nelore para vender. Eu, como já muito experiente, né, comprei 2 animais do Roberto, e o Roberto trabalhava na fazenda do seu Geraldo Bordon. Então você vê que a construtora me levou para a pecuária, mas além dela levar para a pecuária, ela foi muito especial comigo, porque ela me apresentou pessoas excepcionais. Família, né? A família do Viacava, a família do Bordon, que me encaminharam para a família do Ovídio. Então eu tive o prazer assim de muito rapidamente desfrutar de um encaminhamento, de um monitoramento de pessoas especiais. Turma boa mesmo. Olha, você comentou do leilão 3B, né? 3B Embriões foi um dos principais remates de Nelore, né? Ali nos anos 2000, eu entrei no Canal Rural em 2002, eu peguei acho que 2003, 2004, eu não sei se você lembra, mas teve até um leilão do 3B que você me convidou, Paula, faz uma apresentação. Então, além de trabalhar, né, pelo Canal Rural, eu fui lá, fiz a apresentação de vocês. E você veja que satisfação, né? Eu estou te falando em 92 e por volta de 98, 99, eu já era um dos donos do leilão 3B. E nós tínhamos o 3B, que era um leilão de animais, que chegou a ser o segundo leilão de animais com a média mais alta do país, só perdia para o elo de raça. E nós fizemos o 3B Embrio e depois fizemos o 3B Baby. Foi muito bom, era uma equipe do Bordon, do Viacava, a gente, o OB, a gente procurava, andávamos todos juntos, prestigiávamos muito o Nelore Mocho, que foi por onde eu comecei, e a satisfação foi o que você falou no começo, né? Eu logo que comecei a me planejar, a me assessorar e coloquei um foco e fui em busca desse foco.
E foi andando as coisas, o tempo foi encaminhando e levando as coisas. Sempre com muito apoio da Arlinda. A Arlinda foi uma pessoa fundamental nesse processo. Eu a conheci, ela já vinha desse meio rural, ela é nascida em Uberaba, filha de fazendeiros. Ela, no primeiro casamento dela, foi casada também com uma pessoa ligada ao meio rural. Então, nunca me esqueço, eu nunca tinha levado gado em Uberaba. E ela falou, eu vou te fazer uma visita lá só para você ver, que eu quero ver o gado que você tem. Quando eu cheguei lá, quando ela chegou lá, ela falou, leva, não tenha medo, vai lá. E eu fui, e graças a Deus, fui muito bem nas exposições. Então, essa minha caminhada rural, a Arlinda tem uma importância muito grande. Muito grande mesmo. Que bacana, viu? Olha, Até hoje. A gente sabe, a Arlinda sempre presente em tudo. Beijo grande para você, viu, Arlinda? E Marino, esse seu início na pecuária é muito interessante porque você falou aqui agora. Você não conhecia o que era a raça Nelore, você não sabia o que era uma progênie e assim como você, tem muitos investidores, empresários de outros setores da nossa economia que enxergam na pecuária e no agronegócio, de um modo geral, uma moeda forte, rentável, promissora, mas que muitas vezes a pessoa não sabe diferenciar um boi de uma vaca. Mas hoje, como você disse, como você não sabia, né? Mas com assessoria, com um bom direcionamento, com tantas tecnologias, ferramentas, serviços, tudo flui, Marino, e numa velocidade que é impressionante. Paula, eu tenho uma história de 30 anos na pecuária, indo para 32 anos. O que a gente tem que entender é que, nesse período, nós tivemos uma revolução. Eu, no início da minha criação, falava na fazenda através de um rádio. Isso parece... quando eu falo isso para os meus netos, eu tenho certeza que eles chegam a perguntar se tinha dinossauro na fazenda. Tá certo? Mas é verdade. Eu tinha que ligar para uma central, a central funcionava até um determinado horário. Problemas depois do horário, era problema seu. Ela ligava para a fazenda, precisava ter a sorte do funcionário estar perto do coisa. Um falava alô daqui, um falava alô de lá. Quer dizer, no mundo de hoje, onde você tem internet, Starlink, é uma evolução enorme. Mas assim, como você falou, o agronegócio foi se transformando no passar desses anos, economicamente, uma ferramenta fortíssima dentro do nosso país. Eu participei, junto com a Nelore, do selo da carne Nelore, do início de exportação. Hoje a gente é o maior exportador de carne, de proteína vermelha do mundo. Eu acompanhei para e passo toda essa evolução e vejo assim, você falou daquela pessoa que não conhece nada e quer entrar. É possível você entrar, ser bem-sucedido, desde que você sinta o prazer de desfrutar daquilo que o agronegócio te oferece. Se você gostar realmente de criar, se você gostar de ver a terra germinar uma semente e acompanhar o desenvolvimento daquela semente até ela ser colhida, ir para um armazém e depois ser exportada, isso possibilita uma sensação de realização muito grande. Porque nós que moramos em São Paulo temos uma vida, principalmente no meu caso, muito ligada à parte física, de imóveis, de concreto, de tudo que é relacionado a construir, mas construir longe da natureza. É uma coisa totalmente diferente dos poucos dias da semana que eu passo na fazenda, e me energizo desse outro lado delicioso, que é o lado de você receber essa energia que vem de uma vaca parindo, de uma vaca sendo inseminada, de um processo de seleção de acasalamento ou para um leilão, para todo esse mundo rural. Um problema de uma cerca, um problema de uma água, um problema de uma mata, o cuidado que a gente tem com toda a parte de alimentação do gado,
para agredir o mínimo possível o meio ambiente e ter uma sustentabilidade que no nosso negócio é fundamental. Então, a gente se energiza, se enche se revigora para enfrentar essa nossa cidade, e que você sabe que não é fácil. Não. Mas é um prazer muito grande, e eu indico isso para todas as pessoas que têm uma vontade de se ligar ao agronegócio. Você se assessore, que dentro desse assessoramento você vai caminhar muito e muito mais rápido. Além da assessoria, se você pudesse listar alguns tópicos fundamentais para construir um criatório de sucesso, que é o tema desse nosso episódio, o que não pode faltar, Marino? Assessoria. Assessoria? Assessoria, porque ela vai te indicar bons animais, ela vai te orientar no manejo desses animais, ela vai te orientar na parte de cuidado sanitário desses animais, a parte de alimentação desses animais, a parte do casqueamento, a parte de toda a parte de beleza desses animais, e vai te mostrando como o tempo vai trabalhando a seu favor. Porque o tempo, ele na pecuária, você insemina a pecuária é uma coisa de ciclo longo. Você vai falar assim, puxa, você lutou tanto para baixar o ciclo de abate e vem falar que é de ciclo longo. Desde a internet, qualquer coisa que demore mais de 1 minuto virou uma eternidade, tá certo? Porque tudo a gente se acostumou a não tocar o celular 5 minutos. Acho que a maioria das pessoas olha o celular se não está desligado, se não está quebrado. Então essa velocidade da comunicação não caminhou junto na pecuária. Você tem que seminar uma vaca, esperar todo o período de gestação, esperar o período de desmame do bezerro para ver se aquilo que você sonhou se tornou realidade. Depois aguardar 1 ano, 1 ano e meio até aquele animal chegar na fase reprodutiva, que fica na sua fazenda ou ele é vendido. Em todo esse processo, você precisa de uma boa assessoria, de bons animais, de uma fazenda que tenha os mínimos cuidados com as instalações, mangueira, brete, balança, porque hoje a pecuária ela é muito técnica, tá certo? Ela tem uma gama de coisas que você pode utilizar, como medição do animal o tempo inteiro, peso, a parte reprodutiva. A gente está sempre buscando precocidade, tá? Para diminuir o ciclo de abate. Mesmo sendo um criador de PO e nunca ter abatido nada, a gente fornece animais para os grandes criadores que trabalham na cria, recria e engorda. E o ciclo final foi diminuído de 4 para 2 anos. É a importância que a gente tem, né, da pirâmide da pecuária, da base que tem os reflexos, né, até chegar no topo. Você comentou sobre a assessoria. É com a assessoria que o pecuarista vai ter, né, as indicações de como agir no tripé da pecuária, na genética, na sanidade, na nutrição. A Fazenda Marino, esse ano, agora 2024, está completando 32 anos, Marino. E foi exatamente nessas 3 últimas décadas que o setor, que a pecuária mais evoluiu. Foi um crescimento de mais de 170% em produtividade. Em 1997, o Brasil exportava 160 mil toneladas de carne. Hoje, são mais de 2 milhões de toneladas negociadas para mais de 160 países. Como o Marino falou agora há pouco, somos os maiores exportadores de proteína vermelha. E você comentou um ponto que eu acho muito importante, que é a sustentabilidade. O pecuarista é o maior interessado, aliás, em preservar o meio ambiente, né, Marino? Sem dúvida. As nascentes na fazenda, a gente toma muito cuidado com a mata ciliar, porque a água, graças a Deus, ela é uma dádiva que a gente recebe da natureza.
o pecuarista ele está diretamente ligado à natureza. Não existe mais, se existe, está em extinção, o extrativismo. Há muitos anos atrás, eram áreas muito grandes que o pecuarista colocava aquele gado e depois de um tempo, às vezes até depois de 1 ano, 2, passava para ver o que nasceu, o que não nasceu. Hoje não, hoje você tem uma comunhão entre a produção de animais e a sustentabilidade e o meio que esses animais vivem, tá certo? É muito importante a gente manter a nossa matéria-prima. E a nossa matéria-prima é o chão, a nossa matéria-prima é a natureza. É a água, é o clima maravilhoso que Deus nos deu, tá certo? Que é um país abençoado, tá? As nossas intempéries são muito pequenas, a nossa variação térmica também não. Nós estamos perfeitamente adaptados. A Embrapa, ela é um órgão assim maravilhoso. Ela é não governamental, se é da direita, da esquerda, do meio, do alto, do baixo, ela faz o trabalhinho dela, ela espalhou a nutrição, a forragem por esse país inteiro, se é mais arenoso, se é menos, não importa, tem uma semente para aquela região. E isso impulsionou demais a agricultura, isso melhorou muito a nossa produtividade, e isso está levando o Brasil aonde está levando. A agropecuária hoje carrega o PIB da nossa nação. É isso aí. O agronegócio brasileiro é responsável por 25% do PIB nacional, mais de 50% das nossas exportações, gera 1 a cada 3 empregos diretos. Marino, lá na fazenda, vocês também fazem a integração lavoura, pecuária e floresta. Você fez um comentário há poucos minutos das toneladas de carne que a gente exporta. Você veja uma coisa. Nós, com uma área menor de pastagens, produzimos 30% a mais do que produzíamos antigamente. Hoje, a minha fazenda é metade pecuária, metade lavoura. E eu tenho mais gado nessa metade do que eu tinha na fazenda inteira. Por causa do manejo, por causa das novas técnicas de reprodução, etc. E tal. E não dá para não plantar. Você tem que plantar. O ciclo da agricultura ele é muito curto e está muito rentável. Então ele dá um equilíbrio financeiro na propriedade, ele é muito importante. E você, volto a te falar, ele é totalmente integrado. Sai a soja, o gado já entra, tá certo? Ele utiliza aquela área durante 4, 5 meses, aí já vem uma outra safra. Então hoje a maioria dos pecuaristas utiliza o sistema de integração lavoura-pecuária e nas áreas maiores lavoura, pecuária, floresta. A nossa preocupação com o campo é enorme. Óbvio que nós temos que, um país continental como nós somos, tem algumas coisas ainda para serem acertadas, com pessoas que nem não dão tanto valor, mas a nossa matéria-prima é a terra. E é ela que nós temos que cuidar. Quem não cuida da terra, quem não cuida do meio ambiente. Recentemente a gente recebeu aqui no AgroShowcast o Dr. Roberto Rodrigues. Ele falou: Paula, quem faz isso não é produtor, não é pecuarista, quem faz isso é bandido. E é por aí mesmo, verdade, né, Marino? É verdade. Em todos os setores. Porque o produtor rural não pode se afastar do meio dele, é dali que sai tudo que é bom, o nascimento de um bezerro, o germinar de uma planta, a colheita, como ele vai poder estragar uma água que está na fazenda dele, que tem toda aquela utilidade. Ali não tem água encanada, não tem gás, não tem nada. Você veja, hoje eu fiquei vendo, soube de uma notícia, que nós já estamos com energia solar instalada 3 vezes mais do que a produção de Itaipu. Eu não sei exatamente qual é a produção de Itaipu em quilowatts, mas é muito, é muito. Quer dizer, isso no campo. O campo, ele está sempre adotando tudo que de novo traz e que pode preservar. É uma energia limpa, renovável, tá certo? Renovável. Né? Tá? A gente está sempre buscando alternativas
para preservar o nosso meio. Agora, Marino, quando a gente fala, né, desse crescimento, dessa melhora na produtividade, vocês têm produzido mais, melhor, mais arrobas por hectares em menos tempo. A prova disso também são os animais cada vez mais abatidos, mais jovens, né? Eu quero falar um pouquinho agora das técnicas reprodutivas, como elas também auxiliaram toda essa tecnologia, né, na pecuária. Se eu pudesse dar um conselho para alguém, eu diria: comece imediatamente a fazer o seu plantel. Por quê? Eu, quando comecei, estava falando, você teria que comprar os animais, esperar 9 meses eles parirem, às vezes o acasalamento estava certo, às vezes estava errado. Eu comprava um animal que às vezes não era um animal que eu gostaria de ter acesso àquela genética, porque antigamente o pecuarista tinha a mentalidade de segurar o que era bom para ele e vender o que não interessava. Hoje não, se ele fizer isso, ele não vende para ninguém. Hoje, o comprador quer o que tem de melhor. Sim. Então você precisa tomar muito cuidado com isso. Mas através da FIV, que é uma fertilização in vitro, e outras técnicas que nós temos de clonagem de embriões, da parte de sêmen, o acesso que nós temos a essa genética, você compra filhos de animais que você não poderia comprar nunca em condições normais. Então você começa hoje com 10 animais de primeiríssima linha, que traduzem um trabalho de 30, 40 anos dos criadores. E daí em diante, mas também nada é fácil. Você começa bem, mas você percebe, você fica com muita mais dificuldade também de caminhar, porque, vamos dizer assim, a régua está cada vez mais alta, tá certo? Você começa com o filho das principais vacas, você precisa vender uma coisa melhor que os filhos das principais vacas, mas em todo caso você começa a atuar com um padrão de genético dentro da tua propriedade de altíssimo valor. O trabalho é contínuo, o melhoramento genético é permanente. Agora eu queria saber quais os pontos você considera que o Nelore mais evoluiu. Marino, você começou criando o Nelore mocho, agora está no Nelore padrão. Lembrando que são a mesma raça, o mocho, o padrão, é a raça mãe da nossa pecuária, presente em mais de 80% do rebanho nacional, que é inclusive o maior rebanho comercial do mundo. Então, os pontos que mais evoluímos e o que você ainda espera ver concretizado nessa raça? O que eu espero ver, eu até tenho dificuldade em responder, porque é uma coisa que a todo momento a gente vem descobrindo. Mas o que eu poderia te dizer nesses 30 anos, que é muito claro para mim, é que o Nelore ganhou massa muscular, que ele não tinha a massa muscular que ele tem hoje, fruto de um trabalho de acasalamento muito bem feito pelos técnicos da BCZ, que são pessoas assim extremamente conscientes e ligadas à indústria do abate, que é a indústria que nós produzimos um produto que essencialmente para exportação. Você, para ter uma caixa de contrafilé, ele tem que ser padronizado. Você não pode ter um contrafilé de 1,5 kg, outro de 2,5 kg, cada um não, tem que ser padronizado. Então, hoje a procura de animais que padronizam a produção de carne é muito grande. Existem trabalhos, aí já falando do futuro, que estão estudando a palatabilidade da carne. Então, determinado touro transmite uma carne mais macia, entendeu? Então, é sem limite. Mas o que eu vejo é que você cresceu muito no tipo de animal que frequenta o confinamento para o abate. Existe uma uniformidade muito grande, existe uma preservação de linhagens muito forte e existe um trabalho genético que dá, através dos programas de melhoramento, sustentação a tudo isso. Hoje a genômica a todo vapor. A genômica, é o que eu te digo, daqui a pouco vai vir alguma coisa além da genômica, então, que a gente não conhece. A grande surpresa de ser o criador é isso, de ser surpreendido
pelo que vai acontecer. Você veja, eu estou falando de 30 anos, eu não estou falando de um século atrás. Quase que não existia transferência de embrião. Hoje a gente faz a FIV, faz a clonagem, faz uma série de coisas que possibilitaram um aumento, uma velocidade de produção muito grande. E graças a esse melhoramento todo, a gente inclusive até diz que hoje não existe carne de primeira, de segunda, como a gente costuma ouvir, né, dizer. O que existe é se um animal é bom ou não. Se ele é bom, a carne vai ser boa, Marino. É que eu acho que eu poderia até dar uma versão dessa carne de primeira e de segunda, é que os pratos, a parte culinária, que nós também estamos ligados a isso, sim, né? Fazer um bife de uma carne mais macia, mais tenra, sempre foi mais fácil do que preparar uma carne que precisa de um outro tipo de cozimento ou de ser assada. Carne é carne. Não existe carne de primeira ou carne de segunda. Existe modo de preparar a carne. Até um rabo, a própria rabada, que é um prato assim muito popular no Brasil. Tá certo? Então você veja, rabada é carne de primeira ou carne de segunda? Não. Você tem na Europa pratos assim super caros, disputados, de uma parte de uma bochecha de um animal. Quer dizer, isso depende tudo da forma de preparo. Eu acho assim, eu ouvi dizer que nos próximos 25 anos a população mundial vai aumentar em 2 bilhões de pessoas. O Brasil não tem vocação para mais nada do que produzir alimento para o mundo. Graças a Deus, com o clima que nós temos, o solo que nós temos, as pessoas envolvidas nesse processo, através da Embrapa, a BCZ, uma série de órgãos que trabalham incessantemente e buscando progresso, nós estamos fadados a alimentar esse mundo. Essa é a nossa missão e é a verdadeira vocação do Brasil, um país com DNA rural. Marino, o ano está só começando, mas eu já queria perguntar para você como estão os preparativos para a Exponel Avaré, você que é presidente do Núcleo dos Criadores de Nelore de Avaré e região, uma exposição que eu tenho sempre prazer em acompanhar, não é de hoje, uma pista super pesada, grandes leilões, inclusive no ano passado foi comercializada lá em Avaré, durante a Exponel Avaré, a vaca mais valorizada do mundo da raça Nelore Viatna 19 FIV Maramóveis, avaliada em R$20.979.000. Outros animais milionários. Gostei da precisão, 20.979. Outros animais quase também. Bateu 21 quase. Milhões, bateu, né? A gente brincou ano passado que a Viatna 19 não é mais 19, agora é 20 milhões e quase que foi 21, verdade, Marino. Verdade. E teve também a Karina, a FIV Ducado, né, que foi a grande campeã lá, e no finalzinho do ano passado, em Uberaba, se consagrou a grande campeã nacional. Então, uma exposição sempre bastante aguardada. Na verdade, Paula, você falou assim nesse ano, né, quais são os preparativos. O agronegócio ele não para. Não. Ele dá um intervalo de um mês porque é muito cansativo a jornada anual. Mas os animais já estão selecionados, já estão sendo preparados. Antes, agora, nós vamos ter a Expo Minas, que é uma exposição também muito valorizada e muito esperada. A Avaré vem em junho, nós temos uma parte de comercialização muito grande. Criadores do Brasil inteiro frequentam a Avaré há muitos anos. O nosso núcleo tem uma tradição de receber os criadores da melhor maneira possível. A gente agrega, congrega, a gente sente de perto, ali a gente conversa de tudo, sobre tudo, e tem um clima de amizade muito gostoso. O criador, ele pode até competir com o outro criador, mas
É saudável. Sempre fica a amizade em primeiro plano. Isso não tenha dúvida nenhuma. E isso é um grande sucesso da evolução do negócio. Já estamos trabalhando, já estamos estudando tudo que vai acontecer. Eu tenho uma equipe dentro do núcleo muito azeitada para fazer tudo isso e pode ter certeza que vai ser uma grande expansão. Marino, e a gente pode esperar também esse ano o leilão da Fazenda Marino, porque é um leilão bienal, gente, não é isso, Marino? Sim, é um leilão bienal. Nós faremos o nosso leilão agora no dia 13 de junho. Todo o cuidado para preparar os animais, porque o agronegócio assim, ele está muito seletivo, né? Ele quer... Sabe separar o joio do trigo, né? E lá vai todo o joio embora. Né? A gente fica numa situação ali danada. Mas eu sou muito bem assessorado pelo João Marcos, pelo Peoro, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Olha, Marine, esse ano eu vou mais preparada para Avaré. Gente, o ano passado estava um frio lá que vocês não têm noção. Frio e chuva. Frio e chuva, mas o Marino, super ágil, montou lá a tenda, comprou capa de chuva para todo mundo, luva para todo mundo. A Arlinda me emprestou roupa, casaco de frio, tá? Mas o que importa, gente, é que faça chuva ou faça sol, o Nelore sempre brilha, né, Marino? Não tem, ele sempre foi... No meio desta confusão toda, vendemos uma vaca de 21 milhões. É isso aí. E numa disputa linda, limpa, entre dois criadores famosos, uma beleza. Bom, gente, agora para finalizar, eu tenho uma pergunta para o Marino. Eu acho que ele até já falou, já respondeu isso ao longo desse nosso episódio aqui tão produtivo, tão prazeroso, mas eu vou oficializar a pergunta para você, Marino. O que te dá mais prazer? A construção civil ou a pecuária? Não vale mentir, tem que falar a verdade. Não tem o menor motivo para mentir. Eu amo a pecuária eu não viveria sem. Se eu vendesse a minha fazenda, eu compraria outra. Mas eu amo a construção civil porque ela me deu condições de ter a pecuária. E se eu um dia for me aposentar, eu quero me aposentar na fazenda. E se eu puder me aposentar, se aposentar, entenda, aposentar moderno, porque eu não quero aposentar nada. Não dá para parar, quero continuar trabalhando, isso é a minha energia. Foi a construção civil que me possibilitou isso. Mas eu chamo todo investidor ou criador que quiser vir para esse mundo rural, venha, você não vai se arrepender. É maravilhoso, é difícil, nada vem de graça, mas é um mundo muito legal e você, quando olha para o universo, para tudo que acontece no mundo, você pode ter certeza que a nossa função social é muito grande. É isso aí, Marino, tem que ter raça mesmo para ser pecuarista, isso eu sei que você tem, é um prazer acompanhar o teu trabalho e com certeza seguiremos juntos sempre, seja sempre muito bem-vindo também aqui ao nosso AgroShowcast, Marino. Muito obrigado, Paula, você com certeza mais uma vez fazendo um bem para todo o nosso negócio, eu fico super contente de ver você, e agradeço o convite mais uma vez. Tá aí, gente, mais um episódio show do nosso AgroShowcast. Bora compartilhar esse bate-papo com o Marino nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, com a família, com os amigos. Vamos juntos nessa missão de disseminar informação sobre o agronegócio brasileiro, tanto para quem atua na cadeia produtiva como para a sociedade. Eu vou deixar aqui o QR Code com as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, vai lá agora, ativa o sininho, faça a inscrição. Tem também o nosso Instagram, a página já está no ar e a gente conta com a audiência de vocês na semana que vem com um novo episódio. Até lá então, tchau, tchau!